Quando ouvimos falar de objetos voadores não identificados, nossa primeira reação é questionar a veracidade desses relatos. O ceticismo é compreensível, especialmente quando muitas imagens são de baixa qualidade ou quando indivíduos afirmam que eventos históricos se devem a extraterrestres. No entanto, existem casos em que os protagonistas acreditam genuinamente em suas experiências de contato com seres de outros mundos. Neste vídeo você vai ver os casos mais assustadores já registrados. Prepare-se e já vá se inscrevendo no canal e dando like. Não esqueça de ativar o sininho para que mais vídeos curiosos cheguem a você, ok? Então, vamos lá. Um exemplo notável ocorreu em 11 de outubro de 1973, em Pascagoula, Mississippi. Charles Hickson e Calvin Parker estavam pescando quando alegaram ter sido abduzidos por uma nave espacial ovalada. Eles descreveram seres sem boca ou olhos que, apesar do aspecto assustador, não lhes causaram dano e os liberaram posteriormente. Ao relatarem o incidente ao xerife local, foram secretamente gravados durante uma conversa privada. Nessa gravação, expressaram medo e confusão, reforçando a impressão de que acreditavam no que diziam. O caso de Antônio Vilas Boas, ocorrido em 1957, é amplamente considerado um dos relatos de abdução alienígena mais fascinantes e controversos do mundo. Vilas Boas, um jovem agricultor de 23 anos que vivia em Minas Gerais, estava trabalhando à noite no campo para escapar do calor do dia. Durante uma de suas jornadas noturnas, ele avistou uma luz brilhante e estranha no céu, que desceu até o chão, revelando uma nave ovalada. Em seguida, ele foi abordado por seres humanoides que o levaram a bordo da nave contra a sua vontade. Dentro da nave, Vilas Boas relatou ter sido submetido a uma série de exames médicos, incluindo a coleta de amostras de sangue. Um dos aspectos mais controversos de sua experiência foi o relato de um contato íntimo com uma fêmea humanoide, que ele descreveu como tendo uma aparência parcialmente humana, mas com características em comuns, como olhos grandes e obliquamente espaçados. Segundo Vilas Boas, esse contato parecia ter o objetivo de procriação, uma teoria que gerou grande debate entre os pesquisadores e ufólogos. Após ser liberado pelos seres e retornar ao campo, Vilas Boas notou queimaduras estranhas pelo corpo, que posteriormente foram diagnosticadas como possíveis sinais de exposição à radiação. Ele também relatou sentir tonturas, fraqueza e outros sintomas inexplicáveis, que duraram semanas. Os detalhes de seu relato chamaram a atenção de pesquisadores de UFOs ao redor do mundo, tornando um dos primeiros casos documentados de abdução alienígena. Ao longo dos anos, especialistas se dividiram entre ceticismo e crença. Alguns consideraram a história de Vilas Boas uma fraude ou uma alucinação induzida por fatores psicológicos ou ambientais, enquanto outros veem seu caso como uma prova concreta de interações extraterrestres. É importante destacar que, até o final de sua vida, Vilas Boas manteve-se firme em sua narrativa, afirmando que sua experiência foi real. Vilas Boas descreveu os humanoides como sendo diferentes de outras descrições clássicas, como os greys, mencionando características mais próximas à fisionomia humana. Esse aspecto levantou questionamentos sobre as possíveis origens e objetivos desses seres. Uma parte pouco conhecida é que Vilas Boas relatou que, após o contato, passou a sonhar com espaços desconhecidos, onde via paisagens alienígenas e estruturas impossíveis de descrever com exatidão. Esses sonhos intensos, segundo ele, continuaram por anos, o que alimentou ainda mais a especulação de que ele poderia ter estabelecido algum tipo de conexão mental com os seres. Além disso, ufólogos apontam que os sintomas físicos que Vilas Boas apresentou foram consistentes com outros relatos de exposição à radiação em casos similares. Esse detalhe leva a crer que ele poderia ter entrado em contato com algum tipo de tecnologia desconhecida, corroborando a veracidade do evento. No Ceará, um dos casos mais enigmáticos de abdução ocorreu com Luiz Fernandes Barroso, um agricultor simples que vivia em uma área rural. Em 1976, enquanto voltava para casa após um dia de trabalho, ele foi surpreendido por uma luz intensa que desceu do céu, iluminando tudo ao seu redor.
Luiz relatou que a luz parecia ter vida própria, movendo-se de maneira rápida e incompreensível. Ele foi atingido por um feixe de luz que o deixou paralisado. A partir desse momento, suas lembranças ficaram fragmentadas. Quando foi encontrado, Luiz apresentava marcas estranhas no corpo e uma desorientação profunda. Ele não conseguia explicar o que havia acontecido, mas repetia que eles haviam levado ele. Segundo sua família, após o evento, Luiz passou a demonstrar mudanças físicas e psicológicas. Sua pele ficou marcada por manchas avermelhadas que não desapareceram, e ele começou a apresentar sinais de regressão mental, como dificuldade para se comunicar e executar tarefas simples que antes fazia com facilidade. O caso chamou a atenção de pesquisadores e ufólogos, que investigaram a história em busca de respostas. Testemunhas da vila onde Luiz vivia afirmaram ter visto uma luz incomum no céu na mesma noite do incidente, corroborando parte do relato. Especialistas em ufologia consideraram a possibilidade de Luiz ter sido abduzido por extraterrestres e submetido a algum tipo de experimento. Entre os detalhes intrigantes, Luiz também descreveu figuras humanoides que se comunicavam sem usar palavras, mas por meio de imagens e sensações que ele sentia diretamente na mente. Ele afirmou que os seres não tinham expressões faciais discerníveis e que seus movimentos eram estranhamente sincronizados, quase como se fossem máquinas. Apesar de não se lembrar de sentir dor, Luiz mencionou que se sentiu profundamente vulnerável durante toda a experiência. Com o passar dos anos, a saúde de Luiz se deteriorou. Ele sofreu com episódios de amnésia e confusão, e sua história foi amplamente debatida em conferências de ufologia no Brasil. Muitos acreditam que o caso de Luiz é um dos exemplos mais impactantes de como o contato com fenômenos extraterrestres pode alterar a vida de uma pessoa de forma permanente. Estudiosos da mente humana levantaram a hipótese de que Luiz poderia ter sofrido algum tipo de trauma psicológico severo, talvez causado por um fenômeno natural que ele não conseguiu interpretar. No entanto, o relato consistente das testemunhas e os efeitos físicos observados em Luiz tornaram essa explicação insuficiente para muitos. Além disso, este caso continua sendo tema de estudos e discussões em eventos de ufologia em todo o mundo. É frequentemente usado como exemplo de casos em que os efeitos posteriores nos abduzidos são mais evidentes do que o evento em si. Antes de irmos para o próximo caso, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Retomando aos Estados Unidos, em 20 de setembro de 1961, Barney e Betty Hill relataram ter sido seguidos por uma luz brilhante enquanto dirigiam por uma estrada deserta em New Hampshire. De acordo com o casal, foram abduzidos por seres de aparência humanoide e submetidos a exames médicos a bordo da nave. Durante sessões de hipnose regressiva, ambos descreveram detalhes semelhantes do evento, que se tornou um dos casos mais famosos de abdução alienígena no mundo. As experiências vividas por eles incluíam lembranças vívidas de seres com grandes olhos negros e a sensação de paralisia enquanto eram inspecionados. O relato deles gerou uma onda de interesse e especulação sobre a possibilidade de vida extraterrestre e sobre como os seres humanos poderiam ser abordados por essas entidades. Além disso, a história dos Hill foi amplamente divulgada e discutida em livros, filmes e documentários, tornando-se um marco nos estudos sobre fenômenos de abduções alienígenas. Até hoje, o caso Hill continua sendo uma das narrativas mais debatidas e misteriosas dentro do campo da ufologia. Outro caso fascinante ocorreu em 1975 com Travis Walton, um lenhador americano que trabalhava em uma floresta no Arizona. Ele desapareceu por 5 dias após afirmar ter sido levado por uma nave espacial. Testemunhas relataram ter visto uma luz brilhante no céu antes de seu desaparecimento. Quando Walton reapareceu, estava desorientado e relatou ter interagido com seres alienígenas durante o período em que esteve ausente. Durante as sessões de hipnose, Walton descreveu detalhes de sua experiência, incluindo encontros com seres de aparência estranha e a sensação de estar sendo levado a bordo de uma nave. Ele afirmou que foi colocado em uma mesa de exame onde recebeu tratamentos, possivelmente médicos, de entidades que não pareciam humanas. O incidente gerou uma série de investigações, incluindo a análise do polígrafo,
e tornou-se o assunto de livros, documentários e até um filme, Fire in the Sky, Fogo no Céu, baseado na experiência de Walton. Esses relatos levantam questões intrigantes. Seriam frutos de imaginação, alucinações coletivas ou evidências de contatos reais? Independentemente da verdade, o fato é que os envolvidos acreditam profundamente em suas experiências, desafiando nossa compreensão da realidade e convidando-nos a explorar os mistérios que nos cercam. Se você achou este vídeo interessante, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. Confira os vídeos que estão aparecendo na tela agora mesmo. Na descrição do vídeo, deixaremos links que possam lhe direcionar aos livros, objetos e instrumentos que lhe estimule a busca pelo desconhecido, caso tenha interesse. Vejo você no próximo vídeo.